Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayani Namne Shri Krishna Lila Katanis Daksham Abdhari Madhuri Gunashayiktam Param Varanyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shivasad Mami Shri Dandina Bhakta Shru Manincha Shri Krishna Padabhida Dhritai Tridi Chaitanya Lila Prasara Saram Narayanam Tam Satatam Sadi Tavavasmi, Inadivami, Tvavina, Iti Vinyaraditva, Namantaranatika, Adevika, Kubaragangaya, Yadavacha, Yache Nipatya Bhuvi, Dandavat Udbatartihi, Asya Prasadana Buddhasta Janasya Kritva, Gandharvike Nijagane, Dharma Mahagrantha que Jai Shri Bhakti Cura que Jai Shri. A gente acabou o capítulo 23, né? Outra vez, vamos entrar no capítulo 24, intitulado Nama Aparadha, ou seja, ofensas ao nome Krishna, né? Ou qualquer expansão dele, ou os Vaishnavas. Meio ligado. Então, a parada, a gente já viu que apa inferior, Srila Bhaktivinoda falava que Radha é Priti, Priti quer dizer, não é Radha, Radharani, mas também Bhaktivinoda Puri Maharaj fala que pode ser Radharani, em outro contexto. Mas, quer dizer, Priti quer dizer gosto, apa Radha, né? Então, ou seja, são atividades negativas, né, Bhakti, que elas vão fazer com que o nosso gosto ele seja inferior, se torne inferior. É bem legal, até para a gente ver os sintomas, será que estão acontecendo com a gente? Né? Então você comete certas atividades, aí você não tem mais gosto por cantar o próprio nome, vai perdendo gosto, o gosto por ler os Shastras, você adquire gosto por ler outras coisas, por ver outras coisas, né? Não tem mais vontade de ir no templo ou nas reuniões dos Vaishnavas, não necessariamente só no templo, vai diminuindo o seu gosto, né? Porque você fez algum aparadha, né? Pode ser falta de sukriti, mas também pode ser aparadha. Então a gente tem que estamos com esses sintomas, ai meu Deus, é bom a gente sempre, né, ver o que está acontecendo, será que mais o avião Vaishnava no voo, você desvia da B, da C, você evita a companhia dos Vaishnavas, né? Não tem vontade mais de assistir algo. Então, vamos lá, com essa. O Linata Vijay Kumara, nós estamos extremamente felizes por aprender as glórias de Srinama e Nama Swarupa Tattva, ou seja, a verdade sobre a forma de Nama, né, que Nama, como a gente viu no capítulo anterior, não é uma junção de sílabas, é o próprio Krishna, né, uma expansão de Krishna. Harinamatu Anekasvarupa, né, tem uma canção de Srila Bhaktivinoda, né, sobre Nama. Quando eles chegaram em casa, eles cantaram 50 mil nomes de Krishna, né? Na sua Tula Simala, sem ofensa, sem a parada. E, por causa desse cantar de Shuddhanama, desse nome puro, eles receberam uma experiência direta da misericórdia de Krishna. Esse 59 vai dar umas 30 e poucas voltas. Era tarde da noite, quando eles finalmente foram descansar. Quando eles acordaram, né, na próxima manhã, eles discutiram os eventos da noite anterior, ficaram assim, bem jubilosos,
quando eles expressaram suas próprias percepções, que a gente chama realizações, né? Nossas realizações, para ser mais devotês, né? O que eles tinham experimentado na noite anterior, cantando Shuddhanama. Eles passaram o dia banhando-se no rio Gangá, adorando Krishna, cantando Harinam de novo, claro, né? Realizando Kirtana, estudando, revendo o Srimad Bhagavatam e realizando Vaishnava Seva e Bhagavad Prasada Seva, né? O serviço aos Vaishnavas e honrando Prasada Seva, né? Considerado um serviço também honrar Prasada, né? Se você come, você não está fazendo serviço. Você honra Prasada, isso é uma seva, é um serviço. E é interessante que eles têm bastante sukriti, e, né, até agora tu viu, parece que eles não trabalham, eles têm uma certa quantia razoável de dinheiro, uma posição econômica boa, que a gente vê que eles estão sempre vendo os Vaishnavas e tudo, né? Então eles têm bastante sukriti aqui, se ocupar em muitas outras coisas. Noite, eles foram ver o venerável Babaji Mahashaya no seu kutira em Srivasangana. Após oferecer Ashtanga Pranama, Vijayakumara perguntou sobre o tema Namaparada Tattva, que foi introduzido na noite anterior. Ao ouvir a avidez de Vijayakumara por saber sobre este Tattva, Babaji Maharaj ficou muito satisfeito e, de uma forma muito amorosa, ele disse: assim como o Nama é a verdade mais elevada, Namaparada é um dos piores e mais temidos tipos de pecados, de ofensa. Todos os outros tipos de pecados e ofensas vão assim embora naturalmente e automaticamente quando pronunciamos Sri Nama. Porém, Namaparada não vai embora tão facilmente. Então, o Namaparada, ele meio que anula as outras amparadas, mas em relação a ele fica difícil, porque aí você não pronuncia ele. Na descrição das glórias de Srinama, no Padma Purana, Varga Kanda 48, 49, é dito assim: para aqueles que estão infectados, né, considera-se uma doença com Nama parada, Srinama certamente vai remover pecado, né? Fazendo que os sadakas cantem incansavelmente e sem cessar. Srinama, o próprio Srinama, vai dar um jeito para libertar eles. Ou seja, o próprio remédio para você curar de Nama parada é o próprio nome. Então você tem que cantar de forma incessante, como ele está falando aqui. Veja, é muito difícil destruir Nama parada. Portanto, devemos evitar Nama parada quando cantamos Sri Nama. Se alguém tenta, de uma forma bem forte, parar de cometer Nama parada, Shuddhanama vai manifestar muito rapidamente. Então, durante o Nama, você tem que ficar atento, né? A gente tem que ficar atento para evitar Nama parada. Que aí um dia a gente canta Shuddhanama, que é o nome puro. Alguém pode pegar Srinama e cantar continuamente, né, se arrepiando e com lágrimas fluindo dos seus olhos. Aí isso pode não acontecer porque o Nama parada não está sendo pronunciado de uma forma pura. Portanto, os sadakas
tem que dar uma atenção especial a isso. De outra forma, eles não serão capazes de cantar o Shuddhanama. Vijaya fala assim, Prabhu, o que é Shuddhanama? Não está falando de Shuddhanama, mas o que é isso realmente? O Badia diz que Shuddhanama é Harinama que está livre dos 10 tipos de ofensas que ele vai citar aqui, né? Não existe condição de pureza ou impureza a respeito de pronunciar as sílabas de Srinama. Aí ele cita um verso do Padma Purana Swargakanda, que ele citou, né, também da outra vez, e fala assim, ó melhor dos Brahmanas, se somente um santo nome aparece na língua, ou entra nos ouvidos, ou surge no, assim, na lembrança da gente, esse nama certamente vai nos libertar. Pureza ou impureza da pronúncia das sílabas de Srinama, Namakara, de acordo com as regras dos shastras, não é tão importante. Então, ou seja, Srinama não faz tais considerações, não leva em conta tais considerações. O que se considera aqui, né, o verdadeiro fruto do cantar, o que se considera é que o verdadeiro fruto do cantar não vai chegar rapidamente se esse nome todo-poderoso é cantado com interesses do corpo, da casa, da riqueza, no desenvolvimento, filho, família, né? Ou qualquer outra coisa material, prestígio, fama e assim por diante. Então é legal, né, que não, na verdade, a gente, pelo menos eu, né, a gente canta errado, a gente chama Krishna, né, Krishna, é Krishna, né, o correto, a gente não canta corretamente, Hare, amor, 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 né? Então, o Hare, né, na verdade é Hare, então a gente não canta as sílabas de forma perfeita, mas diz que o Nama ele não considera isso, e sim a pureza do seu cantar, né? A gente está querendo, com esse canto, obter outras coisas, até paz de espíritos, né? A gente, estou meio chateado, não sei o que lá, vou cantar, me sinto melhor. Mas isso não é puro. Então, diz que o Nama, como ele é extremamente misericordioso, mas que o próprio Nami, que é Krishna, ele vai levar em conta isso. Inclusive, muitos puristas eles criticam os Vaishnavas por cantarem de uma forma que não é ideal. Tem uma história que Srila Prabhupada, né, lá em tempos idos, tinha uma devota que cantou, fez um disco e tudo mais, na época do disco. Então ela não cantou de uma forma apropriada, não sabia, né, natural. E esse rapaz, que era indiano, ele sabia sânscrito, ele meio que falou assim, poxa, é legal seu movimento, mas os seus discípulos não cantam de forma apropriada, a pronúncia. Srila Prabhupada, tudo bem, por que você não ensina a eles? Aí ele falou, bom, mas você vai ter que morar num templo, ele falou no Srila Prabhupada, aí tem que abandonar isso, tudo bem, né? Até que chegou um ponto, uma coisa que ele não podia abandonar, que ele ficou, né? E ele ficou meio, deixa pra lá, deixa eles cantarem assim mesmo. Ou seja, o Srila Prabhupada estava enfatizando a pureza deles e não a erudição. E o outro estava enfatizando a erudição e não só a pureza. Então, existem dois tipos de obstáculos ou ofensas, as comuns e as grandes ofensas. Srinama, que é cantado com esses obstáculos comuns, é Nama Abhasa, como a gente já viu, né? Abhasa quer dizer a semelhança, a sombra. E isso concede um benefício assim, tardio. Nama, quando é impedido com grandes obstáculos, aí é chamado de Nama Parada. Esta parada não vai embora tão rápido, né? A menos que a pessoa cante Srinama constantemente. Vijay então pergunta, parece-me que o sadhaka deve conhecer sobre Nama Parada, né? Para evitar, claro.
Por favor, seja misericordioso conosco e nos fale em detalhes sobre isso. Então, diz que existe uma análise profunda e essencial sobre esses 10 tipos de Namaparada no Padma Purana. E ele cita aqui o primeiro Satan Linda, Namnanaparada, Aparadam Vitano Teya Takya Tinha Tankatam U Sahatetu Tad Igarham. Então, ele vai citar vários versos do Padma Purana a respeito do tema. Criticar ou blasfemar os santos e grandes bhaktas incrementa ofensas terríveis em relação a Srinama. Como é que Krishna pode tolerar as blasfêmias às grandes almas que são devotadas a Srinama e que pagam as glórias de Srinama nesse mundo? Portanto, a primeira ofensa é blasfemar os bhaktas, né? Falar mal das pessoas que estão pagando o santo nome de Krishna por aí. Segundo, Shivasa Shri Vishnu Ya Ihaguna Namad Sakalam Yabinam Pachet Kalu Hari Namahita Karaha. Neste mundo material, significado, né? O nome, a forma, a qualidade, o passatempo de Shri Vishnu são todos auspiciosos para todo mundo, todos os seres, na verdade. Se alguém considera como sendo um fenômeno material e diferente do próprio Shri Vishnu, isso é negativo ao cantar do santo nome. Também é Namaparada acreditar que Shiva e outros devas são independentes e iguais a Shri Vishnu. Ok? Depois ele vai explicar com mais detalhes. As outras ofensas são 3, terceira, né? Guru Avanya, desrespeitar Shri Guru, que conhece Namatattva, por considerá-lo como um ser humano comum, com corpo feito dos 5 elementos materiais. Manmanjari Radhe. 4. Shruti Shastra Nindanam, blasfemar os Vedas, os Satvatas, os Puranas e outros Shastras. 5. Artavadaha, pensar que a glória do Srinama no Shastra é um exagero. Ele vai libertar, mas não é um exagero. 6. Harinam Kalpanam, interpretar Sri Harinama Tattva de uma forma mundana, ou pensar que esse Nama é um produto da imaginação, alguém criou, uma coisa assim. 7. É certo que aquele que está ocupado em atividades pecaminosas, né, baseado na força do Shinama, não podem se purificar por práticas artificiais de yoga, tais como yama, niyama, dhyana e dharana. Ou seja, é o famoso cometer atividades pecaminosas se apoiando na força do Nama. 8. É a parada pensar que rituais e atividades materiais piedosas, tais como Dharma, Vrata, Tyaga e Homa, Homa é um sacrifício, são iguais ou mesmo comparáveis a Sri Divyanama de Bhagavan, que é o nome transcendental. Então, depois ele vai explicar, né, com mais precisão. 9. É Namaparada dar instruções sobre o auspicioso Srinama para aqueles que são desprovidos de fé ou avessos ao ouvir Harinama. E 9, né? 10. A pessoa é um Namaparadi, né? A parada é aquele que comete a parada. Se, mesmo após ouvir as maravilhosas e gloriosas glórias de Srinama, ele não mostra amor ou entusiasmo por cantar Srinama e se apega
as concepções materiais de eu e meu. Isso quer dizer, eu sou esse corpo composto de osso, sangue, carne, assim por diante. E coisas relacionadas a este corpo. Veja, eu sou assim, eu sou isso, eu sou brasileiro, e aquilo me pertence. Aí o Vijaya fala assim, por favor, o senhor pode explicar isso detalhadamente, cada shloka? Beleza, aí Babaji fala assim, primeiro shloka escreve duas ofensas. É uma grande ofensa blasfemar, censurar ou desrespeitar bhaktas que abandonaram completamente as práticas motivadas materiais, tais como karma, dharma, jnana, yoga e tapasya, e aqueles com um humor exclusivo de devoção se abrigaram no Srinama de Bhagavan. É que é interessante também que pode parecer que seria só para aqueles que abandonaram completamente, mas não é, ainda é considerado a parada mesmo as pessoas que não abandonaram completamente. Né? Então, Srila Sridhara Maharaj, ele fala que quando uma pessoa é guru, é sannyasi, né, a gente tem mais cuidado em não falar mal, porque eles estão numa posição muito elevada. Porém, quando o Bhakta, né, o devoto, ele é iniciante, a gente meio que às vezes dá uma esculachada. Então ele falou que é muito perigoso isso também, que a gente não deve incluir os Vaishnavas, só aqueles que são grandes Vaishnavas, pelo menos externamente, não necessariamente são grandes Vaishnavas, mas porque a gente teme, né, que essa atividade ela reflita na gente. Já o outro, como a gente acha que é meio um mequetrefe, um Zé Ruela, está começando agora, né? Então ele falou que era bem perigoso esse pensamento. A pessoa guru e tudo, mas fica com medo, né? Não vou nem falar, sei lá, nos trepa ali, mas melhor nem falar, vai que não estou entendendo. Mas o outro não é nada. Chegou agora. Como é que se chama? Antigamente chamava Bacta de cueca. É um Bacta de cueca. Isso não é nada. Eu dou uma esculachada nele, só sabe varrer, não sabe nada, não conhece o Shastra. Aí, se eu te dar uma ele fala que isso é perigoso, porque ambos são Vaishnavas. Um talvez não esteja tão entregue, né, mas são Vaishnavas. Estão cantando constantemente o nome e assim por diante. Então, a gente tem que ficar atento. Para os dois, claro, óbvio. Então, ele continua aqui. Sri Harinam Prabhu, né, tanto que, olha, como é que se consideram o próprio Nama como Prabhu, Krishna. Não pode tolerar a blasfêmia aqueles que pagam as glórias de Srinama nesse mundo. Não devemos blasfemar tais bhaktas que têm uma devoção unidirecionada, né, a Srinama. Ao invés disso, devemos aceitá-los como os melhores das pessoas santas. Devemos permanecer e realizar Nama Sankirtan na companhia deles. Então, certamente, alcançaremos a misericórdia de Srinama rapidamente, por assim fazê-lo. Bilhar falou assim, agora a gente entendeu a primeira ofensa de uma forma bem clara. Dá para explicar a segunda, por favor? A segunda é mencionada na segunda parte do primeiro shloka do Padma Purana e foi explicado de duas formas. A primeira explicação é que é uma ofensa a Srinama considerar que Sadashiva e outros líderes dos devas são independentes de Sri Vishnu. Aqui, não sei se no outro, até vou ver se na outra edição eles mudaram, porque, se não me engano, mesmo Padma Purana, eles falam que é uma ofensa considerar que o nome de Shiva é diferente de Krishna. Porque a gente sabe que tem várias expansões de Shiva. Ele botou Sadashiva aqui, eu fiquei meio assim. Porque Sadashiva realmente é Vishnu, né? Realmente é Vishnu.
Agora, os outros, é disso que é considerado uma parada, se você considerar as outras expansões, né, Rudra e Shambhu, mas Sadashiva não. Então, existe aparentemente uma controvérsia, mas depois eles explicam isso. Aí eu não sei porque ele botou aqui Sadashiva, não sei se outras edições aí continua esse nome, mas enfim. Entenda-se que são Rudra e Shambhu. Então, primeira explicação, né? De acordo com Bahu Ishvaravada, que é a teoria de vários Ishwaras, né? Vada, teoria, Ishvara, controladores, Bahu, muitos. Ou seja, que existem muitos controladores, né? Todos, o pessoal até fala, existem 33 milhões de deuses na Índia, mas a gente sabe que são os semideuses, e os outros são as expansões de Krishna. De acordo com essa teoria, de muitos controladores, Shiva é perfeitamente poderoso controlador, que é independente e separado de Bhagavan Sri Vishnu. Contudo, essa concepção cria um obstáculo para Hari Bhakti unidirecionado. Se Krishna é, na verdade, o controlador de tudo e todos, e Shiva e outros devas somente alcançam suas posições como controladores, né, por meio do seu, de Krishna, poder. Estes devas não têm um poder separado, né, não tem um poder, não é adquirido por eles, deles, eles dependem de Krishna. E a Nama Parada realizar a Harinama pensando que eles assim o fazem. Né? De vez acontece muito na Índia, eles têm uns debates assim, fala, não, Shiva é igual a Krishna, todos são um, né? Shiva, Brahma, isso acontece muito. Aqui também nos meios de yoga, que justamente vem dessa coisa impessoal também. Ou seja, né, o Brahman, né, Deus é aquela coisa informe, aquela luz, aquela não, coisa homogênea, e o Bahu Ishvaravada, ou seja, dele emanam muitos Ishvaras. Então, Shiva, Krishna, todos a mesma coisa. Faz umas coisinhas diferentes, mas tudo a mesma coisa, porque no fundo tudo é Brahman. Então tem essa mentalidade por trás desse Bahu Ishvaravada, dessa teoria. Entendeu? A segunda explicação é que também é uma ofensa a Shrinama considerar que o Swarupa intrínseco, é meio redundante, mas tudo bem, a forma intrínseca do todo auspicioso nome, forma, qualidade, passatempo de Bhagavan é diferente da forma de Bhagavan. Ou seja, as ações que ele faz, a forma dele, o nome dele são diferentes dele mesmo. Então está incluído aqui nesse segundo apurada. A natureza de Krishna, o nome de Krishna, as qualidades, os passatempos, são todos transcendentais e não são diferentes um do outro. Então, quando você ouve uma história de Krishna, não é diferente de Krishna, o nome de Krishna não é diferente, a forma não é diferente. Devemos realizar Krishna Nam Sankirtana com esse conhecimento, essa percepção. De outra forma, será uma parada a Srinama. Portanto, devemos realizar Krishna Nama após primeiro compreender Sambandha Jnana. Este é o processo. Todo mundo se lembra, né? Sambandha Jnana, que é o conhecimento do relacionamento de Krishna, não o relacionamento entre Krishna, Jiva e a matéria. Saber quem é quem. Né? E se a gente pensar que tudo é a mesma coisa, cai nessa categoria de aparada. Então, o ideal é cantar, né, fazer Krishnanama, depois de entender isso. Mas mesmo não entendendo ainda, é bom. Quando a pessoa ela é ignorante da coisa, ela é ignorante no sentido dela não desconhece aquilo ali, no começo também é bom, pode frutificar uma compreensão maior depois com o tempo. Né? Vijaya.
Eu posso entender o primeiro e o segundo Nama Parada muito bem, porque você explicou de uma forma assim, muito bondosa e tudo, o relacionamento da simultânea unidade e diferença entre a forma espiritual de Krishna e o próprio Krishna, né, aquele que possui a forma. Entre suas de Krishna, qualidades transcendentais, e aquele que possui essas qualidades, entre seus nomes e aquele que possui esse nome, e entre as partes e o todo, ou seja, entre as divas e Krishna. Né? Aquele que se abriga em Srinama, continua Vijaya, também deve aprender de Gurudeva sobre as respectivas naturezas de Chit, né, da consciência, e do Achit, aqueles que são inconscientes. Não? E sobre o relacionamento entre eles, que é o Sambandhanyana, que ele citou, né, acima ali. Agora, por favor, explique a terceira ofensa. Ou seja, é interessante que o Vijaya, ele está... Sempre quando o Babaji fala alguma coisa, ele fala, não, estou entendido, entendi isso aqui, e ele dá uma... Ele mostra que ele entendeu, né, dando umas afirmações ali. Aí o Babaji fala assim, ó, o Srinama Guru, ou seja, o Guru que dá o nome, passa o nome para a gente, é aquele que concede instruções sobre a superioridade de Nama Tattva. E é nosso dever manter bhakti fixa e resoluta em relação a ele. É Nama Parada minimizar a posição do Nama Guru, pensando que ele conhece somente sobre Nama Shastra. Né? Ele só conhece sobre o nome, ele não outras coisas. Enquanto os eruditos dos Vedas, da Vedanta, da filosofia Vedanta e os Shastras, realmente conhecem o significado dos Shastras. Então, ele só conhece sobre Nama, né? Só sabe sobre Bhakti, não conhece outra coisa, não conhece os Vedas direito. Aí cita um negócio, pereréu, pão doce. Isso acontece, eu já vi algumas coisinhas assim. Só sabe sobre Bhakti mesmo. Então, muito restrito a Bhakti. Né? Mas os outros sabem outras coisas. Na verdade, não existe nenhum guru superior, ele continua, né, a falar, ao Nama Tattva Vida Guru, esse guru que conhece o Nama, né, Veda, né, para se conhecer. E ofensa pensar que ele é menos importante. Prabhu, eu tenho certeza, né, que eu posso manter um puro bhakti em relação a você. Então ele afirma, né, olha, eu tenho certeza que eu não vou pensar isso do Senhor. Por favor, me explica, quarta. E Maria diz que existe uma instrução especial no Shruti, né, nos Vedas, a respeito da meta máxima da vida. Lá, as glórias de Srinama são declaradas como sendo o processo espiritual mais elevado. Aí eles citam um verso que ele não... o Rig Veda. Esse começa Om Asyajananto Namati Divikitanas Mahaste Vishnu Sumatim Bhajamahe Om Tat Sat. A linguajar dos Vedas é diferente. Enfim, ó Sri Vishnu, quando alguém canta Sri Nama, né, assim, de forma compenetrada e de forma apropriada, ele não ficará confuso, né, e perturbado no seu bhajana e em outras práticas regulativas. Então, quando a gente fala bhajana, como a gente já viu aqui, não é só o bhajana de ficar cantando com harmônio, né? Bhajana é a sua prática de adoração diária. Em outras palavras, quando alguém aceita Srinama, não existe, né, não existe, como é que é o nome? A gente fala aqui, a questão de lugar, tempo, né, e pessoa ser favorável ou desfavorável, porque Srinama, ela é forma personificada do conhecimento, ela é toda refulgente e o objeto supremo a ser conhecido. Portanto, nós oferecemos nossas preces a Sri Nama. Outro verso aqui do Rig.
Om Padandevasya Namasavyantah Sravasya Vastrava Namrtam Namamiti Dadhireyani Madrayante Ranayanta Sandristau. O sânscrito dos Vedas é difícil. Ó mais adorável Senhor, estou oferecendo reverências aos seus pés de lótus repetidamente. Ouvir as glórias dos seus pés de lótus pode conceder aos Bhaktas o adhikara, né, a qualificação por fama e libertação desse mundo. Mas qual é o valor disso? Isso tem valor? Ainda mais gloriosos são aqueles Bhaktas que se ocupam em conversas e debates para estabelecer seus pés de lótus como a meta máxima, a morada máxima, e juntos cultivar um relacionamento de serviço com você por meio da realização de Sankirtana. Quando a Sakti, se lembra a Sakti? Tem aquela progressão, a Sakti vem antes de Bhava e Bhava vem antes de Prema. Então, quando a Sakti aparece nos seus corações, eles se abrigam somente no seu Chaitanya Swarupa Nama, ou seja, seu nome completamente consciente, né? Chaitanya vem de Chita, de consciência. Então, essa forma que ela é consciente de uma coisa morta, né? Eles se abrigam nesse nome para alcançar o darshana dos seus pés de lótus, né? Para ter a visão de compreensão ali. Então, darshana não é só ver, cansa ver Krishna, viu Krishna, mas será que ele teve o darshana de Krishna, né? Então, darshana implica, tem até os 6 darshanas dos Vedas, né? A darshana implica em você ver e absorver o que você está vendo também, né? Então, tem os que só vêm Sudarshana, né? Os asuras, em geral, só vêm Sudarshana. Então, outro verso do Rig Veda, de novo, Om, começa com Om, Tam, U, aqui é bem. A letra U desse verso indica um assombro, né, um espanto, no bom sentido, que nós não podemos fazer nossas vidas exitosas por realizar Kirtana de Krishna como você o faz. Ele está falando com alguém, glorificando este renomado, supremamente primordial e completo Tat and Sat. Né? Essa verdade suprema. As razões é que nós não conhecemos como as suas preces para Krishna, né, em Kirtan devem ser realizadas. Portanto, nosso dever eterno é satisfazer o propósito da nossa vida humana por ocuparmos incessantemente em Harinama Sankirtana. Todos os Vedas e Upanishads proclamam as glórias de Srinama e é Nama Parada blasfemar os mantras que revelam as glórias de Srinama. Algumas pessoas, infelizmente, negligenciam os Shruti mantras. A gente sabe que tem Shruti e Smriti. Shruti, em geral, se refere mais aos 4 Vedas, né, Upanishads e assim por diante. Os Smriti, Puranas, Mahabharata, Ramayana e assim por diante. Né? Então, de novo, algumas pessoas, infelizmente, negligenciam os Shruti mantras, esses mantras ali dos Vedas mesmo, por isso que ele citou o Rig Veda, né, que dão essas instruções e dão mais respeito a outras instruções do Shruti. Isso também é chamado de Nama Parada. E o resultado será que o ofensivo não vai obter gosto por Nama. Vocês devem
realizar Harinama com o entendimento que estes principais Shruti-mantras são a vida e a alma do Shruti, né? Então, quem lê, né? Eu não sei quem falou, vocês não leem o Veda, né? Que é o Rig, Sama, Atharva, Yajur Veda. Fala, não, a gente quase não lê muito, né? Aliás, não lê. E a pessoa, porque a gente fala, conhecimento védico, é védico, isso é védico, é védico, mas a gente não lê o Vedas, né? Esses Vedas, a gente praticamente não lê esses Vedas. Então, às vezes o pessoal vem questionando isso. Aqui não muito, na Índia mais, né? Tem mais essa preocupação lá deles, mas porque, né, a gente até falou que tudo que é Vaishnava é védico, mas nem tudo que é védico é Vaishnava. Então, ele está falando aqui que justamente no próprio Shruti também fala sobre Nama, também fala outras coisas, fala um pouco de Krishna, apesar que o nome de Krishna aparece pouquíssimo, né? Literalmente, assim, no Vedas, acho que aparece pouquíssimo, né? Não tem essa clareza, mas ele está falando que ali, de forma meio velada, né, os Shrutis dão essa determinação. Tanto que tem aquela história, todo mundo deve conhecer, de Vyasadeva, que ele escreve os Shrutis, só que ele fica meio macambujo, né? Ele fala, pô, parece que está faltando algo. Ele fala, pô, não está uma coisa, apesar de ser uma tarefa hercúlea, fazer os Vedas, uma coisa maravilhosa ali, ele fica assim. Isso está no primeiro canto do Bhagavata, né? O Prabhu já deve ter lido, óbvio, né? Então, ele fica meio, pô, né? Um vaziozinho ali. E Narada Muni fala que é justamente porque ele não descreveu as glórias de Krishna. Daí que ele começa a fazer o Bhagavata, né? Inclusive, é interessante que os próprios Shruti, que eles são chamados Shruticharis, o Mahakala deve estar lendo, nos segredos do Bhagavatam, né? Eu acho que ele está lendo isso. Secrets of Bhagavatam. Shila Gurudev. O próprio Shrutis, eles querem vir como gopis, né? O pessoal acha meio doido, assim. Os supostos eruditos, o pessoal mais ortodoxo, acho que é tudo maluco. Mas diz que o próprio Shrutis, eles querem vir como gopis. E até interessante que a parte mais filosófica dos Vedas são as Upanishads, fazem parte desses Vedas também. Está no feminino, é legal. Shruti, mas que eu saiba é masculino, mas eles, né, as Upanishads, são por que botaram as Upanishads? Não, outro nome que fosse masculino, mas sem feminino. Então é dito que justamente os Vedas mesmo, eles queriam ter uma forma de gopi, que são chamados Shruticharis, e eles vêm como gopis, né, esses Shruticharis. Porque eles, né, apesar de toda a erudição, eles ficam... os Vedas, eles não são muito docinhos, não, se a gente reparar, é muita forma, é um pouco seco, com todo respeito, mas é uma coisa muito pouco árida. Então, os próprios Vedas, as Upanishads falam, ali é mais docinho, quero vir como as meninas. Eles vêm como meninas, como gopis. Enfim. A Vidya fala assim, Prabhu, parece que é como se o néctar estivesse jorrando da sua boca. Eu estou muito ávido por entender a quinta ofensa. Então, é interessante que, apesar de ele estar falando de ofensa, que é uma coisa desagradável, mesmo assim, né, o discípulo está aprendendo com aquilo. Ele parece que tem néctar. Mesmo ele está falando de coisa que não é muito agradável. Mas tudo que passa, né, do que sai da boca de um Mahatma, aqui com o Babaji, é doçura. A parada é dar interpretações mundanas sobre Sri Nama. Ali cita o Jaimini Samhita, olha, Jaimini Samhita, explica a ofensa dessa forma. Sruti Smriti Puraneshu Nama Mahatmya Vatishu Ir
Tavadaiti Bruyurna Peshanirayakshayaham. Aqueles que consideram os mantras dos Vedas, Puranas, Upanishads e outras literaturas védicas que exageraram nas glórias do Nama, vão para um inferno eterno e nunca retornam. Então, tem um conhecido meu que ele fala que não, o mantra é muito bom porque ele mexe com o lado esquerdo do cérebro, né? Uma vez, até um budista que não tem nada a ver com a gente, mas né, eles botaram uns eletrodos assim no budista, e o budista ali meditando, cantando, não, mas os caras ficam testando. Não, realmente causa ondas alfa, beta, sigma, aí acalmam você, né? A fé tem um poder curativo. Aí o pessoal tenta dar uma interpretação mundana do nome, né? Que é bom, tem uma vibração boa e assim por diante. Então, mesmo que seja favorável para a gente, né? Isso é uma parada. Ele ainda cita o Brahma Samhita, que diz que Bhagavan falou a Brahma: ser um ser humano não se torna fervoroso, né, quando ouve as glórias de Srinama, porém acredito como seja um exagero, né, eu coloco-o num terrível ciclo de nascimento e morte, com todos os tipos de misérias. Bem forte aqui, né? Nos Shastras é dito que os nomes de Bhagavan contêm todas as Shaktis, Nidya Sarva Shaktis, né, como tem no Sri Shikshamrita, Sri Shikshamrita não, no Shikshastakam, Shikshamrita é outra história. Chaitanya Mahaprabhu, ele fala o Shikshastakam, ele fala Nidyas Sarva Shaktis, que ele dotou de poder, né, o seu nome. Então ele fala, né, no Shastra é dito que os nomes de Bhagavan contêm todas essas Shaktis, inclusive outras linhagens também, já ouvi, eles falam muito sobre cantar o nome, né, louvado seja seu nome, tem muito essa história também. É um pouquinho diferente, mas consideram isso. Srinama é completamente espiritual e, portanto, ele é exitoso em destruir a ilusão deste mundo material. Aí ele cita um verso do Vishnu Dharma Purana. Ó rei, milhões de pecados se tornam cinzas, né? Queimam, viram cinzas, se o auspiciosa forma supremamente do nome de Krishna reside na sua boca. Ele cita em Brihanarediya Purana, ó melhor entre os Brahmanas, Sri Harinama é a expiação que destrói todas as formas de pecados. E eu considero que aquele que abandona Srinama não é melhor que um animal. Quem abandonou Srinama não passa de um animal. E cita ainda o Brihad Vishnu Purana. Para assim, a potência de Sri Harinama pode remover mais pecados que a pessoa mais pecaminosa pode cometer. Por que essa pessoa já não se purifica? Porque ele não está cantando Shuddhanama ainda. Mas ele vai ficar mais tarde. Todas essas glórias de Srinama são a verdade absoluta suprema. Porém, quando as pessoas estão ativas em Karma e Jnana, ouvem-nos, né, eles inventam explicações para proteger suas próprias atividades. A explicação deles é que as glórias de Srinama mencionadas nos Shastras não são realmente verdade, mas tem exageros para o quê? Para incentivar, criar um gosto por Srinama. Então eles acham, não, eles estão exagerando aí para você entrar nesse caminho. Pô, eles estão falando isso, mas isso não vai acontecer. É um incentivo, né? Como se fosse um incentivo, uma historinha ali para você se ocupar daquilo ali. Não é uma parada
vai prevenir que tais ofensores obtenham um gosto por Harinama. Vocês devem realizar Harinama com plena fé nas citações dos Shastras e nunca ficar na companhia daqueles que que dão essas explicações mundanas. Além do mais, ter eles de uma forma sem esperar, né, aparecem perante seus olhos, vocês devem banhar-se com roupa e tudo. Essa é a instrução de Mahaprabhu, né? É dito que se você vê uma pessoa assim, você deve correr e se banhar no rio sagrado. Não deve nem ser visto, né, por essas pessoas. Tem que tomar cuidado com essas coisas, porque tem uma citação de Chaitanya Charitamrita e tudo, que diz que quando houve a invasão muçulmana, se você passasse, se um muçulmano, na verdade, pisasse na sua sombra, você teria que se banhar imediatamente. Se o muçulmano jogasse água em você, você se tornaria muçulmano. Então, os muçulmanos se aproveitaram dessas coisas, né, e dominaram mais ainda, né? Os hindus, né, os supostos hindus, assim, que não entendem muito bem isso, eles tomavam isso somente ao pé da letra. De ver que os tempos mudaram e tudo mais. Então, imagina se o pessoal pensasse ter isso, né? Passaria um avião muçulmano jogando água lá nele, toda a Índia viraria muçulmana, né? Bem assim, né? Então, tem que tomar muito cuidado. O próprio, o entendimento de karma também. Às vezes, eu conversei com umas pessoas na Índia e muitos viraram católicos, porque o católico é mais piedoso nesse sentido, né? Materialmente falando também, ele vai, entendeu? E a má compreensão de karma, né? Às vezes tem pessoas que não ajudam outras pessoas. O karma dele mesmo, deixa ele mesmo, se ferrar mesmo. E vem outra religiosidade que tem essa parte mais material e ajuda a pessoa, né? Fala, pô, o hindu não me ajudou porque ele falou que era meu karma mesmo, que eu tinha que me ferrar. Já o outro me ajudou, então por que eu vou ficar com esse Deus aí meio cruel, né? Vou ficar contra que é Deus bonzinho. Então, por isso que é importante a gente entender essas coisinhas, para não cair num fanatismo, né, numa coisa mal interpretada. Então, vamos voltar aqui. Vijaya fala assim, Prabhu, para mim parece que é difícil que nós, né, que somos casados, tudo, cantemos Shuddhanama, Shuddharinama, porque nós estamos sempre cercados por pessoas que são ofensivas, né, que tem essa devoção. É muito difícil para Brahma Panditas, como nós, né, são Brahmanas eruditos, ter satsanga, né, ter essa companhia dessas pessoas santas. Prabhu, por favor, nos dê força para abandonar essa má companhia. Quanto mais ouvimos da sua boca, mais a nossa sede por ouvir incrementa. Agora, por favor, explique a sexta ofensa para nós. Então, ele está sempre dando um toque, né? Bem legal essa. As perguntas são seguidas com essa explicação dele, com esse sentimento dele em relação ao mestre. Babaji fala assim: a sexta ofensa é considerar-se Bhagavan Nama como sendo uma coisa imaginária. Os Mayavadis e os materialistas pensam que o imutável Nirvishesha Brahma é a verdade absoluta. Aqueles que acreditam que os rishis, os sábios, imaginaram Sri Bhagavan Nama como Rama e Krishna como um método para alcançar a perfeição, são chamados de Nama Paradis. Harinama não é imaginário. Ele é um vasto, uma substância espiritual eterna. Sri Sadguru, ou seja,
Não, Sadhguru não, Sri Sadhguru. O guru verdadeiro, e os shastras védicos nos instrui que quando nós ocupamos no processo de Bhakti, Harinama manifesta-se dentro dos nossos sentidos espirituais. Portanto, Harinama tem que ser aceito com a verdade absoluta. E se alguém pensa que é imaginário, né, essa pessoa nunca pode alcançar a misericórdia do próprio Nama. Né? Então, tem muita gente que a gente vê, às vezes, documentário, fala que os turistas começaram a meditar, e eles, né, bolaram um nome X, né, na meditação deles, eles entenderam a si mesmos, e que eles criaram os Vedas também, que não foi recebido, né, a Aroha Panta, não vem de cima para baixo, mas daqui para cima. Então, eles inventaram esses códigos, né, e de acordo, é parecido um pouco com uma parada, eles botaram um nome porque eles estudaram sons. Então, esses sons, Ra, Ma, tem um estudo só sobre cada vogal e cada consoante do sânscrito. As potências de A, I, U, Ra. Então, eles têm um estudo sobre isso. Né? Então, eles juntam a vogal X, que é suara, com a consonante Y, vai dar uma vibração X, e assim por diante. Então, diz que os sábios, meditando, eles chegaram nessas conclusões. Né? Então, tem essa... que eu acho que não falam muito isso, não, mas tem essa história, né? Que eles que criaram esses nomes. Ou que são uma imaginação mesmo, e que quando você chega lá no Brahman, você não canta mais nada, porque não tem você para cantar, né? Então é um método, não é uma meta. Então muitos famosos impersonalistas falaram, não, eles cantam mesmo, sabem que é bom, mas eles querem alcançar esse Brahman. Então eles cantam para parar de cantar. Já a gente canta para realmente cantar. Prabhu, antes de nós termos nos abrigado aos seus pés de lótus destemíveis, devido à nossa devido à má companhia que nós tínhamos, na verdade, nós também pensávamos dessa maneira. Vidya está falando assim. Agora, pela sua misericórdia, este conceito ele foi aniquilado. Por favor, explique para nós a sétima ofensa. Então, de novo, né, o Vidya sempre falando, ó, dando seu à parte, belíssimo aqui. E Babadi diz, aquele que está ocupado em atividades pecaminosas, baseado na força do Nama, é um parade também, um ofensor. Se alguém realiza atividades pecaminosas na crença de que Sri Harinama vai purificá-los, né, essa pessoa não poderá ficar livre das montanhas de pecados, mesmo por seguir as regras e restrições da conduta Vaishnava. Porque todas as atividades, então, assumem a forma de outros pecados que estão na categoria de Namaparada. E o único processo para nulificar esses Namaparada e somente o processo de Namaparada pode destruí-los, esse pensamento. Ou seja, né, eu vou fazer algo, mas eu sei que aquilo ali vai expiar. Mais ou menos como a confissão, né? Tem umas confissões, né? Não que a confissão em si seja isso, mas a pessoa pode pensar assim, né? Eu fiz uns pecadinhos, aí me confesso, ganho um processo expiatório, né? Cante tais coisas, faça isso assim, e aquilo ali vai eliminar seus papas. Aí depois você comete mais alguma coisa, se confessa, né? Se mostra arrependido, e depois continua a fazer. Né? Isso é difícil de parar, esse negócio. Então a gente, realmente às vezes a gente se arrepende, mas tem o vício dos karmas.
Às vezes a gente não se controla e faz de novo, né? Não é interessante, claro, mas o pior é você fazer isso consciente, né? Entendeu? Então, a pessoa realmente ela pode se arrepender, fazer de novo, se arrepender, fazer de novo por fraqueza, e outros pode ser por hipocrisia, né? Eu faço sabendo que mais tarde eu vou cantar X, Y e eu vou me livrar disso, aquilo ali, né? Que eles consideram o banho do elefante. Diz que o elefante se banha e depois ele joga poeira em cima. A gente sabe que, óbvio, que no caso do elefante é para evitar mosca, essas coisas, mas é uma analogia, né? Tem uma analogia. Então, né, você se limpa para se sujar de novo, para se limpar de novo, se sujar de novo. Então, vamos lá, o Vijaya. Prabhu, se Harinama pode destruir todos os pecados sem exceção, então por que ele não destrói os pecados daquela pessoa que canta Shri Harinama? E por que ele é considerado um ofensor? Boa pergunta, né? Ele destrói tudo porque você... O Bhagavad fala assim, o dia que a diva aceitar Shuddhanama, ou seja, Nama puro, um nome só que ele pronuncie, certamente vai destruir a soma total de todos os seus prarabdhas e aprarabdhas karmas, ou seja, os karmas feitos anteriormente e os que vão ainda frutificar. E no segundo nama, prema vai surgir. Então, como ele está falando nama parada, quer dizer que a gente não está cantando o nome puro. Então, muitas dessas coisas aqui são para o nome puro. Se eu canto realmente Shuddhanama uma vez, estou liberado, eu estou bem, né? Porém, como a gente não canta ainda puramente, e o processo de cantar puramente é cantar também sempre, é uma coisa, é uma retroalimentação, mais ou menos. Então, por isso que acontece, por isso que a gente, né, poxa, fala que se você canta, ele falou aqui, né, ele absolve, né, destrói mais pecados que você pode cometer, por que ainda não estou puro? Porque a gente não está cantando ainda Shuddhanama, como ele está explicando aqui. Aqueles que cantam Shuddha Harinama não têm o desejo de realizar mesmo atividades piedosas, né? O que dizer impiedosas? E o que falar, né, de Papa Budi, ou seja, nessa mentalidade, eu vou cometer um pecado, então eu vou cantar Harinama para me purificar desse pecado. Uma pessoa que se abrigou em Srinama nunca, realmente, né, nunca vai cometer um pecado, Papa. Contudo, pode ser que um sadhaka somente pronuncie Namabhasa, que é aquela sombra do nome, aquela semelhança ao nome, e não Shuddhanama, por causa de algum Nama parada que permanece ainda. Os pecados que ela realiza, que ela realizou antes de cantar Namabhasa, estão sendo destruídos. E não existe gosto por cometer novos pecados, né? Então, é outro caso também, né? A pessoa está cantando realmente na babassa, então, caramba, nem na babassa estou cantando. Então, o que ele fez está sendo destruído, né? E ele não está fazendo mais, não está comentando mais coisas negativas, mas ainda tem um resquício ali, né? Na babassa, também muito lentamente destrói qualquer atividade pecaminosa que permaneça. Peraí, deixa eu ter assim, e permaneça ainda por causa das práticas prévias. Algumas vezes, ele, de forma assim, inesperada, comete um pecado novo. Mas eles também vão embora por causa do Namabhasa. Então, Namabhasa, né, Nama puro, então é uma coisa que vai ser mais lenta. Então, a pessoa pode cometer alguma coisa assim, não é que ele queira exatamente, são produtos ainda de uns resquícios dos anteriores,
aí sem querer ele dá uma vacilada, né? Contudo, é não a parada se abrigar em Srinama e então se ocupar em atividades pecaminosas, pensando assim, já que a influência de Srinama destrói todos os meus pecados, certamente também vai destruir os pecados que eu estou cometendo agora. Então, o mais importante é a mentalidade, né? Também, uma vez eu viajei para o Pará, com um rapaz que frequentava lá o templo, e acabou que a gente ia pegar uma madeira, não sei dar quanto, para fazer de engrenado. Tá de bobeira, eu falei, vamos lá, vamos para o Pará de carro. Aí ele parou de cantar, eu falei, pô, não vou cantar, porque como ele queria, foi interessante, como ele queria, não, se eu canto muito, eu não tenho gosto para desfrutar, de usufruir de certas coisas ali. Não, vamos citar. Aí no meio da viagem ele me falou esse negócio, eu falei, ai meu Deus, eu indo lá para o Pará, não que ele seja nenhum santo, mas ele falou, não vou cantar, porque se eu canto, eu tenho, mas assim, eu teria consciência do que eu estou fazendo. Então ele queria perder essa consciência para poder usufruir de outras coisas. Não é? Não me pergunte o final dessa viagem. Então, ok, não. E já fala assim, agora, bondosamente, fale-nos sobre a oitava ofensa. Mas ele diz que Satkarma refere-se a todos os tipos de Dharma, né? Sentido geral. Isso é, Varnashrama, caridades e outras atividades piedosas, observar votos e todos os tipos de onde é que tá? Todos os tipos de atividades auspiciosas, renunciar aos resultados de todas as atividades, sannyasa dharma, sacrifícios, ashtanga yoga e qualquer coisa mais que o Shastra definiu como atividade auspiciosa, como a gente vai falar. E estão todos no escopo de Dharma material, de Dharma. Enquanto Srinama de Bhagavan é transcendental a tudo isso aí. Todos esses karmas são somente auxiliares, meios para alcançar a meta transcendental. Eles não são a meta em si. Contudo, Harinam é o meio, né, na hora do sadhana, e o sadhya é a meta, né, quando a gente alcança esse resultado. Então, Harinama, ele é tudo, né? Os outros que ele falou, uma atividade piedosa, é para alcançar algo e aquilo ali mais tarde abandonado, né? Então, você fez Ashtanga Yoga, aí entrou lá no corpo de Vishnu, whatever, você não faz mais Ashtanga Yoga. Você está fazendo atividade piedosa, alcançou lá o céu, parou de fazer atividade piedosa. Não, medita no Brahman, vai para o Brahman, para de meditar, para de fazer tudo isso. Já Harinam e Bhakti, você canta aqui no estágio que eles vão, de sadhana, vai ser considerado sadhana, mas vai ser o próprio objetivo quando você alcança lá. Então você canta e no mundo transcendental a gente também está cantando. Você não está cantando em Japamala, pode até ser no passatempo de Mahaprabhu, mas, né, a gente sabe que tudo é um canto, né? O próprio Brahma Samhita fala que cada fala é um canto, cada passo é uma dança no mundo transcendente. Então, não é que a gente canta, ou seja, serve para parar de servir. Em geral tem isso, né? Você serviu, humilde, se esforçou para parar de se esforçar. Né? Você alcança um céu maravilhoso, só usufrui tudo, aí você para de se esforçar. Ou fez um esforço, fica no Brahman, para de se esforçar, porque não existe nem o eu. Então, na verdade, a gente serve para realmente servir a Krishna. Aqui, na verdade, a gente nem está servindo,
né, só um arremedo, um treino, digamos assim, para realmente servir a Krishna total nessa forma pura, né? Então, vamos continuar assim. Portanto, Satkarma, né, não pode ser comparado com Harinama. E aqueles que consideram que Satkarma são todas essas atividades, né, boas, e aqueles que consideram que Satkarma é igual a Harinama são Nama Parades. Aquele que ora a Sri Harinama por resultados insignificantes de realizar Satkarma é um Nama Parade, porque sua atividade expõe sua concepção de que várias formas de Satkarma são iguais a Sri Nama. É mais ou menos quando o pessoal fala assim, tudo vai dar no mesmo, né? Fazer caridade é o mesmo resultado que cantar, fazer austeridade, meditar. Gente, vai dar no mesmo. Tudo está no mesmo nível, né? E sabe que não. Vocês devem refugiar-se em Sri Harinama com inteligência espiritual, conhecendo que o resultado de Satkarma é muito significante. Esse é o entendimento do processo de sadhana, dessa prática. Então, a gente já falou aqui, e até outro dia eu falei em algum lugar também, o pessoal ficou meio assim, porque acha que fazer caridades, que é isso aqui, né, vai te levar a esse nível, né? Na verdade, a caridade ela ainda é relativa, né, na Gita e no Shastra. Eles vão falar que existem vários tipos de caridade, que umas nem são, não são nem caridade, porque é ruim materialmente falando, nem é bom para a pessoa que faz, nem para que recebe. Então, até para fazer a caridade tem que saber, né? Senão você está com boa vontade, né? Nem que a pessoa está de má vontade, está com boa vontade, mas de boa vontade o inferno está cheio, como diz aquele ditado. Pessoa ignorante faz algo que pensa que está ajudando, né? Às vezes a gente vê isso com uma mãe, né? A mãe pensa que está ajudando o filho, ocultando certas coisas dele, né? O filho está fazendo uma coisa errada, ela fala, não, meu filho, não, não, não. Ela não é que ela esteja de má vontade, mas devido ao apego, né? O que acontece? A inteligência fica nublada e ela fala, não, meu filhinho não fez isso. Eu me lembro que tinha um vizinho, ele até morreu. Minha mãe fala que morreu. O vizinho era muito doido, né? Doidão, fazia um cara de loucura. E para a mãe, era sempre o outro que era o culpado, que levou ele para o caminho das drogas, né? Sempre era o outro, assim. E ela acabou prejudicando o rapaz, porque não deu uma trava no rapaz. Ela era ruim? Não, era o apego, né, que ela tinha, meu filho. Então, isso acontece. Então, não, até saber o como fazer algo material, o Veda ajuda, né? Os Vedas vão ajudar. Fala, olha, mesmo se você quiser fazer isso, tem que fazer isso direitinho. Não é o ideal, não é o que a gente propõe, né? Os Vedas não é isso que a gente propõe, mas pelo menos você tem que fazer isso direitinho. Então, aqui não está nem nesse ponto ainda. E mesmo assim, se você fazer tudo direitinho, não se compara ao Harinama, que transcende, como ele está falando, que esses satkarmas, né, essas austeridades, esses sacrifícios e tudo mais. Sacrifício, quando ele fala aquelas sacrifícios mesmo de arena sacrificial e assim por diante, que em geral é para destruir seu karma, ou te elevar para uma posição material melhor e assim por diante. Tanto que tem, né, um sacrifício para isso, sacrifício para aquilo, né, para conseguir X, Y e assim por diante. Tem toda uma variedade. Hoje em dia eu acho que já não se pratica muito isso, né, especialmente aqui, mas essa mentalidade ela continua é, de outra forma. Vou fazer isso, né, para espiar aquilo, vou subir lá de joelho a escadaria da Penha para conseguir alguma coisa, né? Sempre é na forma de escambo. Então, a gente vai parar por aqui, já que são quase 7h50.
Então, temos que fazer nossos satkarmas, nossos karmas. Vamos trabalhar alguma coisa, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, e eu puder esclarecer ou não. Estou tranquilo? Ok. Beleza. Nós veremos, talvez, na segunda que vem, né? Estivermos inteiros, eu também. Ok? Ah, e sexta-feira que vem é Radhastami, né? Um aparecimento de Srimati Radharani, de que quem puder, né, vá para os seus templos ou comemore em casa, que é muito legal. Bom, inclusive é interessante que nos outros dias tem jejuns, né? A gente falando aqui de austeridades. No dia de Radharani, na Radharani não tem jejum, é só falar das doçurinhas de Srimati Radharani, que é o nome mais importante, é Radharani. Radhe Radhe Japocheli Aengi Bihari, Aengi Bihari Chalo, Aengi Bihari, Radhe Radhe. Né? Então, se você canta Radhe Radhe Japocheli, você japa, né, murmura o nome de Radharani, esse Aengi Bihari, esse brincalhão, né, esse Krishna, ele vem correndo até você. Então, Radhe Radhe Radhe. Né? Então, Krishna está vindo correndo com a gente. Muito obrigado, desculpa qualquer coisa e voltem sempre. Jai Shri Radhe. Obrigado, Prabhu. Nos veremos. Jai Shri Radhe. Muito obrigado. Eu que agradeço.